Agora eu vou desenvolver o exercício 3.45. Nesse exercício, o que eu tenho? Eu tenho uma luminária sustentada por 3 cabos. Os cabos AB, AC e AD. Então, esses 3 cabos estão sustentando a luminária, cujo seu peso é de 800 N. Então, estou chamando esse peso de P, o peso da luminária. O cabo AB, que eu estou chamando de FB, tem força apenas na direção Y. O cabo AC, que eu estou chamando de FC, tem força apenas na direção AC. Na direção X, no caso, né? Porque como a força desse cabo está paralela à direção X, então essa força está na direção X, né? Ela só possui componente na direção X. Então, enquanto a força FB possui apenas uma componente na direção Y, a força FC possui apenas uma componente na direção X. E a força FD possui 3 componentes X, Y e Z, né? Então eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso dizer que a minha força-peso vale menos 800 em K Newton, né? A minha força FC vale FC na direção X, acompanhado do índice I, e o meu FB vale FB, vamos chamar de Y, acompanhado do índice J, certo? E o meu FD vai ser igual a FD multiplicado pelo vetor unitário D, certo? Lembrando que para encontrar o vetor FD em componentes cartesianas, considerando o sistema cartesiano x, y, z, eu preciso pegar o valor do módulo do vetor e multiplicar pelo seu vetor unitário, né? Continuando, então, eu vou pegar o FD, né, e multiplicar pelo seu vetor unitário. Como é que eu faço para encontrar o vetor unitário? Bom, se eu tenho as relações dos catetos, né, eu consigo encontrar a relação de forma e encontrar os componentes para calcular o vetor unitário. Então, eu tenho uma distância de 2 metros em x negativo, uma distância de 4 metros em y negativo e uma distância de 4 metros em z positivo. Lembrando que eu preciso acompanhar a trajetória do vetor, a partir do ponto A e chegando no ponto D, né? Esse é o caminho que eu percorro para conhecer o sentido dos componentes do vetor. Porque percorrendo esse caminho, eu sei que o componente x vai estar no sentido negativo de x e o componente y no sentido negativo de y, né? Sempre indo de A até D. E, por outro lado, o componente z, como ele está subindo, ele vai ser positivo. Vamos colocar isso no papel agora. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o... Vamos voltar aqui.
Em x eu tenho quanto? Em x eu tenho menos 2 metros. Então vou ter aqui menos 2 metros em x. Em y, menos 4 metros. Em z, menos 4 metros. Menos, que menos é mais? Que é mais? Tudo isso dividido por quanto? Por raiz de menos 2 metros menos 4 metros. Na verdade nem precisava botar unidade, né? Porque como eu já comentei nas aulas anteriores, o vetor unitário não possui unidade. Fazendo uma análise adimensional, fazendo uma análise dimensional, eu percebo que em cima eu vou ter metros, embaixo eu vou ter metros. Eu corto o metro de cima com o de baixo e fico sem unidade. Logo, o vetor unitário não tem unidade, né? A sua única função é apontar a uma direção, né? Então o vetor unitário nunca terá unidade, conforme eu já falei nas aulas anteriores. Continuando, vou ter então FD multiplicado por quanto? Então, resolvendo, né? 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 4 ao quadrado 16. 16 com 16, 32, mais 4, 36, raiz de 36, 6. Então, eu vou ter 6 no denominador, né? Aqui, no denominador eu vou ter 6. E no numerador, eu vou ter menos 2, menos 4 e 4. Então, vou dividir por 6. Vamos deixar de forma mais simplificada, então. Menos 1/3 em I, menos 2/3 em J, mais 2/3 em K. Pronto, agora eu tenho os vetores em componentes cartesianas, né, para FD. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as equações de equilíbrio para obter as equações necessárias e solucionar esse problema. Por que eu estou aplicando as equações de equilíbrio? Porque eu falei inicialmente que o meu sistema está em equilíbrio estático, ou seja, o somatório das forças em todas as direções obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então já parto do pressuposto que as forças somadas em todas as direções têm que ser igual a zero. Vamos lá então. Vamos pegar tudo que está em x agora. Tudo que está em x. Então vamos analisar aqui. Aqui eu só tenho força em z, aqui tem uma força em x, aqui tem uma força em y, e aqui eu tenho força nas três direções. Podia analisar pelo desenho também quem que está em x. Em x está o FC, o próprio FC está em x, né? Vou botar então. FC positivo menos FD sobre 3. Tá aqui, ó. Ali, ó. Tá em x. Agora em y. Quem que tá em y? Vamos voltar pro desenho. O FB está em y, como vocês podem ver. Vou pegar o FB positivo. Menos FD sobre 2. Opa, sobre 3. 2FD sobre 3. Igual a zero. E por último, o que eu tenho no último? Deixa eu ver. Em Z eu tenho só o F menos P mais FD vezes 2/3. Tá aqui, ó. 2/3 positivo, né? FD 2/3 menos P. Então vai ficar aqui 2FD sobre 3 igual a 800. FD igual a quanto? Quarta, 4. Quanto é que é 4 vezes 3? Falei pra mim. 12, 00. Unidade, que unidade que eu tô usando? Ali, ó, Newton. Bom, achei FD, então vou achar o FC. E vou achar o FB.
Vamos aqui então. 2 vezes 1.200 dividido por 3. UFB igual. Aqui, corta. Vai ficar então 800. E FC? FC quanto é que vai dar? Vai dar 400 N. Então achei o FC, achei o FB e encontrei o FD. O que o exercício pedia? Ele pedia a força em cada cabo? Sim, ele pediu para determinar a força em cada cabo. Então com isso eu finalizo este exercício.